Meu nome é Thiago Pará, tenho 26 anos de idade e faço parte do Levante Popular da Juventude. Eu sou Luara, tenho 24 anos, sou atriz do núcleo teatral Filhos da Dita. Bom, meu nome é Túlio Custódio e estou no Sistema Negro há algum tempo. Meu nome é Luca Franca, eu sou do Núcleo Impulsor de São Paulo, da Marcha de Mulheres Negras. Eu sou o Thiago e aí eu faço parte do Levante Popular da Juventude. Eu sou o Paulo Wesley de Santos Victor, eu participo da trupe de circo e teatro Palombar, né, e eu tenho 21 anos. O Levante é um coletivo de jovens que tem como principal objetivo buscar o protagonismo da juventude na política brasileira e atuando também com a especificidade da educação. O Núcleo Impulsor da Marcha de Mulheres Negras, ele trabalha na intersecção entre a questão racial e a questão das mulheres. A gente trabalha com a linguagem do circo, do teatro e a música também, a gente envolve. Né? Também tem os cursos que o Galpão oferece, cursos artísticos, para todas as idades. O Sistema Negro, ele é um coletivo que mescla diferentes pessoas, digamos, com diferentes backgrounds, em prol de ações, em especial de ocupação, contra o racismo, de combate ao racismo. Há um potencial muito grande na juventude, né, para pensar o Brasil, pensar os seus problemas e propor projetos de futuro, assim, né? Acho que esse potencial, ele ainda hoje é velado, é pouco explorado, pouco conhecido, né? Acho que a juventude, ela tem um papel muito importante nesse processo, assim, de dar starts em processos de mudança mais efetivos e trazer, tipo, um frescor do como vai pensar isso. A gente tem como falar as mesmas coisas que a gente sempre falou, mas de uma outra forma, para poder dialogar com quem está chegando agora, para dialogar com a realidade que está vindo agora, né, nesse tempo. Então, eu acredito que os coletivos hoje assim, há algum tempo, né, eles geram um quadro de representação no contexto onde eles agem, no contexto onde eles atuam, e eles geram a possibilidade desses jovens de não só se conectar com outras possibilidades, outras referências, bem como, a partir delas, criar outros quadros, criar outras referências. A gente entende que a juventude passou a se organizar de uma outra forma, passou a ter muito mais acessos, e esses acessos possibilitaram, né, novas formas de organização, que não é só aquele sujeito que vai ler um panfleto ou que ele vai ler um livrinho e ele vai para a reunião, né? Acho que a juventude, ela se expressa de um novo jeito, né? Através da arte, através do cinema, através do entretenimento. Depois que eu vim pra cá, que eu vi homens, vi jovens também que acreditavam naquela arte que estavam fazendo, eu vim crescendo, então você fazia cortejo, você descobriu um espaço novo no bairro também, por exemplo, onde tinha skate, onde tinha sarau, e você via que o bairro é muito rico de cultura. Eu tenho muita referência de que tudo que eu aprendi, assim, pra minha vida, eu aprendi muito aqui no espaço cultural. Eu acho que a cultura, a arte, tipo, possibilita ter essas reflexões, esses entendimentos, né? Também te ajudam a você também querer realizar coisas que você achava que você não podia realizar. São linguagens que faz a gente hoje fazer a diferença. A diferença que eu digo assim, não só para as pessoas, mas a diferença para nós mesmos. Eu acho que assim, não é todo mundo que está tendo essa, sabe, não é todos os jovens que está tendo esse apoderamento político. Infelizmente, né? A maioria dos jovens estão em outra, estão se descobrindo por aí. E às vezes a política parece ser um assunto meio chato, parece ser um assunto que você não vai entender, né? E eu acho que a política tem que fazer parte da formação dos jovens, das crianças, né? E a política começa dentro da escola. Se a escola se diz, né, que a escola é o lugar onde você tem os primeiros conhecimentos sobre a sociedade, a política tem que ser uma delas.
a gente passa a maior parte do nosso tempo da vida dentro da escola, né? E é ali que eu vou aprender as diferenças, né? Primeiro eu aprendo com a minha família, e aí eu vou para a escola para sociabilizar com outras pessoas, de outras culturas, de outros costumes. Então a escola, ela se torna um espaço importante. A escola, ela é uma instituição normalizadora, normativa, ela é uma instituição de disciplina, mas ela também pode ser uma instituição de indisciplina, ela também pode ser uma instituição de transgressão. As pessoas são diferentes. A juventude quer outra coisa. Eu quero uma coisa, ele quer outra coisa. Se a escola não abrir para ouvir, ela vai perder essa oportunidade de realmente estar em contato com o seu aluno, de estar em contato com o seu bairro, porque a escola precisa abrir para o bairro. E aí eu acho que dentro dos conteúdos que são colocados e que são temas pertinentes, cabe a gente adaptar isso à realidade desse estudante, né? E ali você começar a desenvolver alguns temas, algumas discussões, né? Acho que a escola possibilita e tem uma lei que coloca a importância de um grêmio estudantil, que é um dos primeiros momentos ali que o estudante jovem vai sentir de organizar a escola, de pensar outras tarefas e outras alternativas, que modelo de educação ele quer. Então acho que a escola, ela tem um papel de reorganizar o entorno do que ela está, porque ela não é um prédio fixo, né? Ela tem gente, ela tem a comunidade, ela tem as festas, ela tem uma porção de coisas ali que vão ser elementos para ela, né? Então a gente acha que a educação, ela é algo que tem que ser construída a partir da vivência concreta, né? A partir da realidade, assim, né? Ela não deve ser uma coisa estritamente de sala de aula, assim, né? Então, por exemplo, a educação deve estar muito ligada a uma prática, né, do local, assim. Então, em vez de a gente investir numa educação que se abra, né, que ela seja cada vez mais democrática, cada vez mais ligada aos territórios, à vida cotidiana das pessoas, onde ali seja um espaço para fomentar os debates, tanto da vida cotidiana dos adolescentes quanto dos professores, e ser uma ágora de debates públicos, né, para a formação dessa juventude, dessas crianças, a gente vai ao contrário, a gente vai acabando com a educação, a gente vai deixando ela mais careta, a gente vai deixando ela mais quadradinha, a gente vai deixando ela mais não ensinando a pensar e apenas a repetir. Mas eu acredito que a conexão dessa escola com as questões que estão no entorno e fora dela seja essencial. A escola entender que hoje, por conta dos acessos, as tecnologias, não só os jovens, mas os próprios pais desses jovens, as comunidades e redes de sociabilidade desses jovens, não necessariamente imputem ou acreditam ou têm expectativa de que a escola seja o único lugar onde esse jovem absorva o conhecimento que ele tem, né, absorva a informação que ele tem, já é um tique para a escola entender que tem algo muito além que a escola precisa trabalhar. E aí acho que quando a gente tem esse papel de se colocar também no lugar do outro, a gente consegue potencializar um pouco mais essa juventude, né? Que dentro dos parâmetros curriculares, né, nacionais e estaduais, a gente tem determinados conteúdos que fomentam essas discussões, né? Então você tem discussão de gênero, debate racial, qual que é o papel da juventude e todos os elementos, né, da história, da geografia, os outros conteúdos que vão abordar esses temas, né? E dentro, né, dos parâmetros, os professores precisam seguir alguns temas e alguns conteúdos. Então, para mim é isso, uma escola bacana, uma escola que vai ensinar a pensar, uma escola que vai pensar o território, uma escola que vai pensar do ponto de vista, inclusive, de como fazer essa relação criança, adolescente, professor, de uma maneira que não tenha, inclusive, essa coisa geracional, né, entre os adultos, as crianças e os adolescentes. Então, aqui é muito complicado, inclusive, do ponto de vista como a gente se encontra hoje. Né? E esse canal, né, de veículo entre os profissionais da educação, aí pensa na gestão, a coordenação pedagógica, grupo de professores e professoras, os funcionários da limpeza,
é todo um conjunto de pessoas que movimentam a escola, e se todos esses sujeitos, eles dialogam, eles conversam e eles pensam junto o que eles querem, a gente tem um outro modelo de escola que é muito provável que o sujeito vai querer ficar a maior parte do tempo lá dentro do que em casa, do que em outros lugares, né? A escola precisa ser apropriada, e quando ela é apropriada dessa forma, de empoderamento de quem vivencia lá, a gente tem outros resultados, né?